Olá, irmãos, tudo bem? Estamos nessa série de vídeos sobre a doutrina dos apóstolos de Atos, capítulo 2, verso 42, aonde diz que os seguidores do Senhor Jesus Cristo, aquele a quem o apóstolo Pedro pregou a mensagem do arrependimento, ao crer no Senhor Jesus como o remissor, como aquele que veio redimir os seus pecados, passavam a seguir a doutrina dos apóstolos. Nós temos visto nessa série de vídeos que os apóstolos foram escolhidos por Deus e receberam com isso, junto deles mais 70 irmãos, poder para anunciar o evangelho do reino eterno, do reino chegado do Messias que vai reinar por 1000 anos em Israel. Então eles receberam como embaixadores de Cristo os enviados, os representantes, poder. Para quê? Para testificar que essa palavra vinha de Deus, porque agora eles estavam orando à vontade de Deus, falando oralmente e posteriormente escrevendo elas, para elas chegarem através da escrita para nós. E Deus foi testificando isso. Então foi uma série significativa, um conteúdo bem abrangente, e agora nós vamos voltar ainda mais no tempo e vamos ver a nomeação desses apóstolos, né? Não vamos mais falar dos 70, porque já falamos, né? Está aí na série, nos comentários de um dos vídeos da série. Então você assista. É um pacote muito grande de informação, irmãos, que deixam, pela palavra de Deus, inquestionáveis os fatos de que não existe mais o dom apostólico hoje de estabelecer doutrinas, ensinamentos, né, vindas diretamente de Deus. Por isso as profecias de Warren Einstein e outras aí profetisas e profetas são falsas. Somente os apóstolos trouxeram a revelação de Deus. Ninguém mais o pode fazer. Então toda a revelação que nós precisamos de Deus está aqui nas Escrituras, através do ministério apostólico e também, vamos dizer assim, dos profetas, né? Do Velho Testamento, cumprindo-se do Novo, e havia profetas no Novo Testamento também, os quais nós iremos falar depois de terminar a série sobre seguir a doutrina apostólica. É essa doutrina que nós seguimos, irmãos. Então, através dessa série de vídeos, eu estou, pelo Espírito Santo, confirmando que não existe mais apóstolo. Então, se você ouvir um chamado para um culto, onde vai ter um apóstolo lá pregando, ou ele é líder de uma igreja, que isso também não existe, o líder da igreja é o Senhor Jesus. Nós temos administradores, que são os presbíteros, né? Servos dos irmãos e não donos dos irmãos, né? Bom, irmãos, então vamos voltar mais um pouco no tempo agora, para depois de nós terminar esse conteúdo sobre a veracidade dos apóstolos como mensageiros de Deus para trazer as profecias. Só que o homem enjoa, né? Ele tá sempre buscando novas informações, não quer nem praticar as que já tem e quer atrás de novo. Olha a soberba, olha a maldade do coração do homem, né? Mas nós temos a doutrina apostólica, nós não precisamos seguir outras coisas, nos manter a simplicidade da doutrina apostólica. Bom, vamos abrir então a nossa Bíblia para nós ver o chamado apostólico. Em Mateus capítulo 10, se eu não me engano, estou na de papel aqui, né, irmãos? Mateus capítulo de número 10. Mateus 10, verso 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, André, Tiago, Zebedeu, João, Felipe, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, é outro Tiago no caso, Simão o Cananita, Judas, o Iscariote no caso. Então esses são os 12 escolhidos, irmãos. São os 12 escolhidos, 12 apóstolos. Verso de número 5. Esses 12, Jesus enviou dando-lhe ordens, dizendo:
Não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, os 12 foram chamados, juntamente com os 70, para pregoar o reino do Messias, prometido pelo salmista Davi, pelo profeta Isaías, Isaías capítulo 11, a cobra vai brincar com a criança, mesmo que a criança coloque a mão lá na toca da cobra, ela não vai ser picada, o leão vai comer pasto com a ovelha, não vai haver morte no santo monte do Senhor, né? Então eles foram escolhidos para isso. Por isso que eles não eram para pegar o caminho dos gentios, eles eram para chamar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para restabelecer o reino do Messias, onde todas as obras do diabo, a morte, as doenças, a miséria, todos os problemas do diabo seriam arrancados. Por isso que Jesus curou enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes, porque ele está ali anunciando o reino milenar. Como eu citei, Isaías capítulo de número 11, né? Mas como nós não vamos falar do reino milenar agora, eu não vou citar aí mais passagens referente ao reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele separa 12, eu disse o nome dos 12 agora, né? E ele separa os 12 e envia os 12 para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que Pedro está pregando em Atos, capítulo de número 2, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Atos, capítulo 1, verso de número 6, eles perguntam para o Senhor, quando o Senhor Jesus morre e ressuscita e aparece para eles: é agora que vai restaurar Israel? Trazer a glória a Israel? Então, eles achavam que era aquele momento ali, porque o Messias proferido pelo profeta Daniel, o ungido, também relatado em Mateus 24, ele já veio, já morreu e ressuscitou. Então tudo aparentemente já estava cumprido para aquele momento acontecer. Mas Deus deu uma pausa no tempo para chamar um outro apóstolo de fora, como que um aborto, para levar o evangelho da graça aos gentios, que é o apóstolo Paulo, irmãos. Então o apóstolo Paulo não era para estar com os 12. Quando Judas Iscariote ele vai se suicidar, é escolhido outro no lugar dele. E alguns irmãos, por falta de meditar nas escrituras e ter um coração aberto ao Senhor, alguns irmãos vão atribuir que os apóstolos erraram e deveriam ter escolhido Paulo e não Matias. Irmãos, quem escolheu os 12 não foi os apóstolos, quem escolheu os 12 foi o Senhor Jesus. Quando ele escolheu Judas para que se cumprisse as escrituras referente ao filho da perdição. Então Judas não foi um erro. Por quê? Porque se eu entender que o apóstolo Paulo deveria ter escolhido no lugar de Matias, e os apóstolos erraram em escolher Matias, eu também devo entender que Jesus errou em escolher Judas. Era para ser Paulo no lugar de Judas. Então essas interpretações elas são perigosas, irmãos. Se a Bíblia diz que Judas era o escolhido, era Judas. E se a Bíblia diz que no lugar de Judas era Matias, era Matias. A Bíblia não dá margem para essas interpretações. Mas vamos lá então abrir a nossa Bíblia. Nós lemos Mateus, né? Em Atos, Atos capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Então veja, a quem o Senhor Jesus deu mandamento pelo Espírito Santo? Aos apóstolos. Que apóstolos? Que eles haviam escolhido, como nós vimos no texto anterior de Mateus capítulo 10, verso 2. Quando Matias foi escolhido no lugar de Judas, agora é Matias que está aqui no lugar de Judas. Então os 12 apóstolos são os 12 que nós lemos, menos Judas Iscariote, que eu citei lá Judas Iscariote. Lembra que eu citei Judas Iscariote? Você pode voltar o vídeo e você vai ver que eu citei Judas Iscariote também. Só que quando ele escolheu Judas e depois quando ele vai trair o Senhor Jesus, a Bíblia diz para que se cumprissem as escrituras. Então ele foi, Jesus não errou em escolher Judas. O Senhor sabe todas as coisas. E quando
os irmãos escolheram Matias no lugar de Judas Iscariote, eles também não erraram, irmãos. Como nós podemos ver em Lucas 1. Alguns irmãos alegam que eles erraram em escolher Matias porque eles tiraram a sorte, né? Para escolher Matias. Então, por isso, eles erraram, né? Mas isso não é verdade, irmãos. Por quê? Lembra que nós vimos lá em Atos 10, né? Que aonde Cornélio o apóstolo Pedro não vai pregar a Cornélio, por quê? E Deus tem que descer um lençol, porque ele seguiu ainda costumes judaicos. A igreja está recém iniciando. Então eles estão em muitas dúvidas. É o apóstolo Paulo que vai ser usado pelo Espírito para tirar essas dúvidas, ao ponto do apóstolo Pedro dizer em sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16, assuntos que nosso irmão Paulo trazia de difícil interpretação. Então, mas vamos ler, irmão, antes de nós ler Lucas, vamos ler Atos, capítulo de número 1, a escolha de Matias. Alguns irmãos talvez não saibam, né? Mas que o Senhor salvou há pouco tempo, ou irmãos muito carnais, acabam não tendo direção nenhuma do Espírito e acabam seguindo a doutrina de homens. Tudo que os homens dizem, aceita, né? Capaz de estar citando os 12 apóstolos ainda, esquecendo que Judas foi substituído por Matias, né? Bom, verso 15, Atos 1:15. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse: estavam cerca de 120 o número de irmãos reunidos, homens e irmãos. Era necessário que se cumprisse o que foi escrito pelo Espírito Santo nas Escrituras, que por boca de Davi, Judas seria aquele que iria trair Jesus, porque ele foi contado convosco que obteve parte nesse ministério. Ora, este homem comprou um campo de sangue pelo preço da sua iniquidade, e ali dividiu-se suas entranhas no meio. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, porque está escrito, a sua habitação será desolada, e nenhum homem habitará nela. Tome outro seu bispado. Então as escrituras que estavam dizendo isso, irmãos, que Judas ia trair, ia se matar, suas entranhas iam se abrir ao meio, ninguém mais ia usar o seu campo, era para outro tomar o seu bispado. Aqui nós vimos que as escrituras está dizendo isso. Então quando nós lemos Atos 1, verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos aos seus apóstolos por eles escolhidos. Então, o Senhor apareceu aos apóstolos escolhidos, que nós vimos em Mateus o nome desses apóstolos. Agora Judas, segundo as escrituras, como nós acabamos de ler aqui, segundo as escrituras, ele havia de se matar, o seu campo que ele compraria pelas 30 moedas que ele traiu Jesus ficaria deserto, e agora tome outro o seu bispado, como está escrito aqui. Verso 20. Porque está escrito no livro de Salmo, a sua habitação fica desolada e nenhuma habitará nela. E tome outro seu bispado. Então estava escrito que outro tomaria o que aconteceria com Judas e outro tomaria o seu bispado. Portanto, desses homens que nos têm acompanhado todo o tempo que o Senhor Jesus esteve e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi levado para cima, um deles seja ordenado para testemunha conosco da sua ressurreição. Então lhes apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. E eles oraram e disseram: tu, Senhor, que conheces os corações de todos os homens, mostra qual tem escolhido, para que tome parte do seu ministério, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e foi ele contado com os 11 apóstolos. Então, porque eles tiraram a sorte, muitos irmãos alegam que não, era para ser Paulo, mas eles ainda não tinham a direção do Espírito, então escolheram na sorte. Eles não escolheram na sorte, irmãos.
A sorte foi um instrumento que eles usaram, mas foi o Espírito que revelou para eles. O Espírito fez cair o nome da pessoa certa. Não é que eles contaram com a sorte, o Espírito conduziu o meio que eles usaram. Então, ele era o apóstolo que o Espírito Santo quis, irmãos. Porque eles ainda estavam seguindo alguns costumes. Veja, quando Deus disse para Pedro, em Atos 10, mata e come os animais, o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus não quis, Pedro não quis comer, como nós vimos nos vídeos anteriores, né? Porque eles seguiam ainda costumes judaicos. Tanto costumes, tradições dos fariseus, saduceus, como as próprias leis estabelecidas por Moisés. Então aqui eles fizeram o que eles faziam no costume judaico, tirar a sorte. E eles oraram a Deus para que através de um ato do costume judaico Deus mostrasse quem, e o Espírito mostrou, porque o Espírito estava guiando eles. Vamos ver aonde diz isso, que poucos irmãos sabem. Eu acho que está em Lucas capítulo 9. Não, Lucas capítulo 1, verso 9. Lucas 1, 9. E seguindo o costume, ó, veja, um costume judaico deles ali, ó. E segundo o costume do sacerdócio, coube-lhes por sorte, queimar incenso no templo do Senhor. Então, segundo o costume, coube-lhes por sorte. Então, ali, eles tinham esse hábito, irmãos. E aconteceu que quando exercia o sacerdócio perante a ordem de Deus, no turno de cada um, segundo o costume do sacerdote, coube-lhes por sorte quem queimaria o incenso ao entrar no templo do Senhor. Então foi por sorte que eles escolheram ali. Então os judeus tinham esse costume, os sacerdotes, irmãos. E por isso que eles só fizeram lá em Atos o que era um costume deles. Eles podiam fazer qualquer outra coisa. Eles podiam, Senhor, quem chegar até nós primeiro é o escolhido. Então eles estavam aprendendo a andar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falar ao coração deles. Então o Senhor Jesus, ora aparecia e falava, ora o Espírito Santo falava. Era uma transição. Atos dos Apóstolos é uma transição da lei para a orientação do Espírito Santo em nossos corações. Então o Senhor Jesus aparece em Atos 10 para Pedro, em Atos 15 o Espírito Santo fala ao coração deles. Enquanto essa transição está ocorrendo, eles vão fazendo, trocando os moldes, né? Estão trocando os moldes. Então o Espírito Santo conduziu, irmãos, para que Matias substituísse Judas. E o apóstolo Paulo é como que um aborto, ele veio fora do tempo, para então anunciar aos gentios. Então, irmãos, os apóstolos foram escolhidos, irmãos, os 12 primeiro, depois, como diz as escrituras, como nós vimos, o Senhor Jesus não errou em escolher Judas, não deveria ser o apóstolo Paulo, era para ser Judas, mas como diz as escrituras, ele iria ser o traidor, iria se precipitar, se matando, se enforcando, seu corpo caindo abaixo, suas entranhas sendo abertas. Outro teria que tomar o seu lugar, o seu bispado, né? Que seria, então, Matias, o escolhido. E o apóstolo, ele é um apóstolo à parte, levado ao terceiro céu, tem revelações lá que não havia no Velho Testamento sobre a igreja. Ele volta do terceiro céu e anuncia as revelações da graça, né? É ele que vai ensinar o apóstolo Pedro, os apóstolos ali, sobre a extensão da graça para os gentios, tornando todos um só povo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então hoje nós não temos mais esse ministério apostólico. Ele foi usado para escrever a doutrina dos apóstolos, começando pelos 12, Matias substituindo Judas, e posteriormente o apóstolo Paulo. Então o poder que eles tinham tanto para matar pessoas, como diz em Atos capítulo 5, Pedro disse, cai morta aí, caiu na hora. Tu duvida? Então a mulher vai cair também, cai morta aí, caiu na hora. Esse poder ninguém tem, irmãos. Alguns fazem isso na sua arrogância, na sua cara. Tá falando ungido de Deus, vai morrer, não sei o quê.
são espíritos de Satanás, são pessoas que entregaram a sua vida a Satanás e em nome de Satanás elas estão fazendo essas coisas. O dom apostólico não existe mais, aqueles que têm o Espírito do Senhor, por todas as escrituras que nós trouxemos, o Espírito do Senhor vai confirmar que o que eu estou falando é verdade e claro nas escrituras. Agora, Romanos capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: e não conheceram a verdade, e Deus os entregou ao espírito do engano, verso 28, para que criassem na mentira, por não se importarem com a verdade. Então, aqueles que não se importam com a verdade, passam os finais da semana na Netflix, ficam correndo atrás de dinheiro, atrás de academia, etc. Logo, eles vão ser enganados por tudo que é falso pastor, falso apóstolo, né? Mas os que zelam pela verdade, o Espírito Santo usa séries de vídeos, de mensagens como essa, para lhes abrir o entendimento. Bom, terminando essa série de vídeos sobre os apóstolos, é longa, é bastante conteúdo, né, irmãos? Nós vamos então dar continuidade agora falando dos presbíteros locais. Os apóstolos eles trouxeram a doutrina universal, em todo o mundo deve ser seguida. E qual é a doutrina dos apóstolos? São as cartas do apóstolo Paulo para a igreja, do apóstolo Pedro, as cartas, as epístolas de João, ali está a doutrina. Num outro momento, querendo o Senhor, nós estabelecemos a doutrina. Estudamos carta por carta para estabelecer a doutrina apostólica, mas está muito claro, irmãos, nas cartas. Pode haver pontos mais difíceis, né? E aí nós precisamos dos ministérios de mestre, de pastor, para nos detalhar esses pontos mais difíceis ali. Mas o fundamento para a salvação da nossa alma, para a comunhão com os nossos irmãos, para o partir o pão em comunhão, os fundamentos da nossa vida, eles estão bem claros na doutrina apostólica, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Bem claro, o nosso viver diário está bem claro. Alguns pontos são mais difíceis, mas não fazem parte ali do nosso viver diário, da nossa vida prática ali. Não vai influenciar em nada esses pontos mais difíceis se algum irmão crer diferente do outro, né? No mais, o que está bem fundamentado ali, todos temos que crer da mesma forma. Basta nós termos vontade de nos submetermos à palavra, termos zelo, desejo de aprender a palavra, então nós não vamos cair e nem ser entregue aos espíritos do engano, como diz o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Bom, então os próximos vídeos nós estaremos falando, meditando, irmãos, sobre o ministério dos presbíteros, irmãos, que atingem ali as comunidades locais. São locais e não universais, como os apóstolos, né? É um ofício e não um ministério da palavra, é um ofício ligado à administração da comunidade local, e não é um ministério da palavra, como ministério de mestre, como ministério de pastor, de profeta, de apóstolo, né? De apóstolo não temos mais vigente hoje, não existe mais apóstolo, no sentido de trazer a doutrina. Nós temos sim, então, ainda o ministério de pastor, mestre e evangelista atuando na igreja conforme o Senhor usa os seus dons. Ministério profético, segundo as escrituras, não existe mais também, irmãos. E nós vamos falar, depois de nós falar dos presbíteros, nós vamos estudar, meditar nas escrituras, como nós fizemos, trazendo todos os textos ali, mostrando e provando, porque os apóstolos provaram com milagres e sinais, né? A função de cada ministério para a edificação do corpo, irmãos. Então, esses ajuntamentos que nós temos hoje, eles são falsos, na grande maioria, né? Essas igrejas neopentecostais fujam, saia correndo, que o Espírito do Senhor não está ali, ela está sozinha nas suas vontades carnais, e ali está o Espírito do engano, embora há salvação ali também, né? Há irmãos salvos ali, mas na vida prática o Espírito do engano está ali seduzindo, enganando os irmãos, que conforme o Senhor vai dando entendimento, eles não têm vontade de crescer no conhecimento e na graça, porque querem satisfazer as suas próprias vontades, então o Senhor os entrega ao espírito do engano. Então, irmão, terminamos essa série sobre a doutrina dos apóstolos. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.